E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre mais algumas propriedades dos logaritmos. E nesse vídeo nós vamos ver duas propriedades que não são tão imediatas como as do primeiro vídeo, certo? Elas dão um pouquinho mais de trabalho para a gente entender de onde vem, certo? Mas eu vou aqui procurar ser bem claro para a gente entender de modos diferentes por que as propriedades são verdadeiras. Então vamos lá. A primeira propriedade. Se eu tenho o logaritmo na base A de B vezes C, ou seja, o logaritmo de B vezes C na base A, isso é igual ao logaritmo de B na base A mais o logaritmo de C na base A. Certo? É como se eu pudesse separar, né? Colocar o log nos dois, só que a multiplicação fica uma soma. E, claro que a explicação não é essa, né? Que a gente só pensa que pode fazer isso. Mas nós já vamos ver aqui uma demonstração matemática por que a gente pode fazer isso. E a gente vai pensar um pouco na exponenciação, para ver como isso, realmente, a gente já viu isso. Certo? Então, primeiro eu vou fazer a demonstração matemática. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o log de B na base A de x. Vamos chamar o log de C na base A de y, certo? E o que isso quer dizer? Nós sabemos da definição de logaritmo. Se eu digo que o log de B na base A é x, eu posso dizer que A elevado a x é igual a B. Assim como nessa situação aqui, eu posso dizer que A elevado a y é igual a C. Agora, lembrando aqui, ó, eu vou querer saber o logaritmo na base A de B vezes C. Então, vamos ver quanto que é B vezes C. Bom, B vezes C é igual ao A elevado a x, porque A elevado a x é B, vezes o A elevado a y, porque A elevado a y é C. E nós sabemos, né, potências de mesma base, multiplicadas, nós podemos somar os expoentes. Então, isso é igual a A elevado a x mais y. Certo? Então, o log na base A de B vezes C é igual ao log na base A de A elevado a x mais y. Certo? Porque B vezes C nós vimos que isso é igual a A elevado a x mais y. Agora, pense de novo. O que a gente vem pensando há muito tempo para entender o logaritmo. Isso daqui quer dizer o quê? A qual número que eu tenho que levar A para que dê A elevado a x mais y? Isso a gente sabe responder. Isso é igual a x mais y. Certo? Por quê? Se eu elevar o A a x mais y, eu vou chegar justamente em A elevado a x mais y. Agora, peraí. O que é x mais y? Bom, vamos ver. O que a gente chamou de x? O log de B na base A. E o que a gente chamou de y? O log de C na base A. Então, aqui está a nossa propriedade, né? Nós demonstramos que isto é igual a isto, né? Que é justamente a propriedade que estava enunciada aqui em cima. Agora, essa daqui é a demonstração matemática, certo? Ela, talvez, para você não ficou muito claro, né? Isso daqui, nós temos que fazer isso daqui para mostrar que matematicamente é verdade, mas nós temos como ver isso daqui mais intuitivamente. Então, vamos pensar, por exemplo, o logaritmo na base 2 de 2 vezes 8, certo? Eu escrevi aqui uma forma de multiplicação para a gente aplicar aqui a nossa propriedade. Mas antes de nós aplicarmos, vamos resolver do modo normal. Isso seria o logaritmo na base 2 de 16, certo? 2 vezes 8 é 16. E nós sabemos que isso é igual a 4. Por quê? Porque 2 elevado a 4, porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Certo? A que número que eu levo 2 para que dê 16? É o 4. Agora, nós resolvemos multiplicando aqui, fazendo essa multiplicação aqui, escrevendo 16. Só que, em vez disso, vamos aplicar a propriedade que nós vimos. Então, o log de 2 vezes 8 na base 2, segundo a propriedade, é igual ao log, né, aqui, a separaçãozinha. Isso é igual ao log na base 2 de 2, mais o log na base 2 de 8. Então, vamos lá. A qual número que eu levo 2 para que isso dê 2? Bom, é o próprio 1, certo? Porque 2 elevado a 1 é 2.
Né? Isso a gente até viu numa propriedade. E a qual número que eu elevo o 2 para que dê 8? Bom, isso é 3, né? Porque 2 ao cubo é 8. Então, 1 mais 3. E isto nós vimos que é igual a 4. Então, nós vimos que realmente a propriedade se mostrou verdadeira. E vamos enxergar isso de um modo mais intuitivo, certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos reescrever aqui. Log na base 2 de 2 vezes 8. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que isso é igual a x, certo? Nós queremos calcular quanto vale x. Vamos chamar isso de x. O que nós sabemos? Segundo a definição de logaritmo, se eu digo que o log de 2 vezes 8 na base 2 é x, eu posso dizer que 2 elevado a x é igual a 2 vezes 8. Certo? E eu posso dizer também que isso é igual a 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3. Certo? Porque o 2 é 2 elevado a 1 e o 8 é 2 elevado a 3. E o que nós sabemos? Quando nós temos potências de mesma base multiplicadas, o que nós fazemos? Nós somamos os expoentes. Isto é propriedade de potenciação, certo? Então, isso vai ser igual a 2 elevado a 1 mais 3. O que é igual a 2 elevado a 4. Né? Então, se 2ax é 2 a 4, então x é igual a 4. Certo? Então, o que a gente pode perceber? Nós temos uma propriedade, né, que nós já estudamos, né, que isso já foi estudado em potenciação, que quando nós temos potências de mesma base multiplicadas, nós somamos os expoentes. E essa propriedade ela só está sendo dita de um outro modo nos logaritmos. Mas é basicamente a mesma propriedade, porque lembrando, o que é o logaritmo, por exemplo, de b na base a? Isso é o número que eu elevo a para que dê b. Certo? E o logaritmo de c na base a é aquele número que eu elevo a para que dê c. Ou seja, o logaritmo de b na base a e o logaritmo de c na base a, eles são, entre aspas, expoentes. Certo? São expoentes de a para que dê b e que dê c. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos multiplicando, certo? Aqui dois números. E o que nós estamos chegando? Nós estamos chegando numa soma de expoentes. Então, o log ele está trabalhando com expoentes. E nós vimos que quando nós temos uma multiplicação de potenciação com a mesma base, o que nós fazemos? Nós somamos os expoentes. E aqui que nós fizemos, a mesma base, mesma base. O log que nós vimos nesse caso é como se fosse um expoente. Nós estamos somando os expoentes. E tem uma propriedade análoga lá da potenciação. Certo? Tanto é que, na nossa demonstração, nós chegamos aqui em a elevado ao x mais y. Certo? Então, essa propriedade que nós estudamos em potenciação, ela só está aqui entendida de outro modo para o logaritmo. E, claro que nós vamos fazer isso para a divisão. Né? Nós fizemos para a multiplicação, vamos fazer para a divisão aqui numa área um pouco mais limpa. A propriedade para a divisão diz que o log na base a de b sobre c é igual ao log de b na base a menos o log de c na base a. Certo? Então, como nós fizemos lá na propriedade de multiplicação, nós vamos demonstrar primeiro. Então, vamos lá. Vamos fazer muito parecido com o que a gente fez. Vai ser muito parecido mesmo. O log na base a de b, nós vamos chamar de x. E o log de c na base a, vamos chamar de y. Certo? O que nós sabemos? O que é... Peraí, antes da gente continuar, o que a definição quer dizer? Pela definição de logaritmo, se o log de b na base a é x, eu posso dizer que a elevado a x é igual a b. É a mesma coisa aqui, eu posso dizer que a elevado a y é igual a c. E o que é b dividido por c? b dividido por c é igual a ax, a elevado a x, dividido por a elevado a y. Certo? Porque b é igual a elevado a x e c é igual a elevado a y. E o que nós vimos? O que nós sabemos da propriedade de divisão de potências com a mesma base? Nós conservamos a base e subtrairmos os expoentes. Certo? Isso vai ficar a elevado a x menos y. Portanto, o log na base a de b sobre c, isso é igual ao log na base a de a elevado a x menos y.
certo? Por quê? Porque b sobre c é igual a a elevado a x menos y, certo? Nós deduzimos isso aqui. E, pensando de novo lá nos logaritmos, o que esse logaritmo quer dizer? A qual número que eu elevo a para que isso dê a elevado a x menos y? Bom, isso é x menos y, certo? Porque a elevado a x menos y é a elevado a x menos y. E o que é x? Bom, nós chamamos de x o log de b na base a. Log de b na base a. E o que nós chamamos de y? Nós chamamos de y log de c na base a. Então, x menos y, que é o log de c na base a. Então, aqui nós acabamos de demonstrar esta outra propriedade. E vamos fazer também de um modo muito parecido para a gente entender mais facilmente, igual a gente fez lá acima. Nós queremos saber o log na base 2 de 64 dividido por 2. Bom, sem aplicar propriedade. Antes de aplicar propriedade, vamos fazer de um modo natural aqui, né? Sem aplicar propriedade, como ficaria? Seria o log na base 2 de... Quanto que é 64 dividido por 2? Isso é 32. Certo? E qual é o número ao qual eu elevo 2 para que dê 32? É o 5. Porque 2 elevado a 5 é 32. Certo? Então, nós chegamos aqui no resultado sem aplicar a propriedade. Agora, vamos aplicar a propriedade e ver o que acontece. Isso vai ficar o log na base 2 de 64 menos o log na base 2 de 2. Certo? Aqui no nosso caso, o b está sendo 64 e o c está sendo 2. Isso é igual a qual número que eu elevo 2 para que dê 64? Bom, é o 6. Porque 2 elevado a 6 é 64. Menos, bom, a qual número que eu levo 2 para que dê 2 é 1. Porque 2 elevado a 1 é 2. Então, menos 1. E isso é igual a 5. Nós chegamos aqui na mesma resposta do que fazendo do outro modo. E vamos fazer do mesmo modo, vamos fazer muito análogo como a gente fez lá com a primeira propriedade, né? A primeira propriedade que a gente viu neste vídeo. Vamos chamar o log na base 2 de 64 sobre 2 de x. Certo? Então, isso quer dizer que, pela definição de logaritmo, eu posso dizer que 2 elevado a x é igual a 64 dividido por 2. Agora, 64 eu posso escrever como sendo 2 a sexta. E 2 é 2 elevado a 1, certo? Qual que é a propriedade de divisão de potência com a mesma base? Conserva a base, subtrai os expoentes. 6 menos 1, o que é igual a 2 elevado a 5. Então, 2ax é 2 a 5, e, portanto, x é igual a 5. Então, aqui, o que nós podemos perceber? Aquela propriedade que nós temos de conservar a base e subtrair os expoentes é exatamente o que a gente está fazendo com essa propriedade aqui. Certo? É exatamente a mesma coisa com o que nós estamos fazendo aqui. Só que nós estamos enxergando de um modo diferente. Né? Porque nós podemos enxergar também isso daqui como sendo justamente um expoente. Isso aqui como sendo outro expoente. Certo? Porque o log de b na base a é o expoente ao qual eu elevo a para que dê b. E o log de c na base a é o expoente ao qual eu elevo a para que dê c. Certo? Então é apenas a propriedade de potenciação escrita de um outro modo para logaritmos, certo? Só que a propriedade enxergue como sendo uma análoga da outra, certo? Nós estamos subtraindo os expoentes. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.